Oliver Velez, esse é um cara que provavelmente todo mundo que negocia na Bolsa de Valores já ouviu falar, já consumiu algum conteúdo dele. Ele faz há muitos e muitos anos, o que a gente já conhece, né, de treinamentos presenciais, online, etc. E ele é muito grande, principalmente na questão do Forex. E alguns de vocês tinham me pedido para analisar a estratégia dele. Ele trouxe, popularizou várias metodologias, né? Então seria difícil em um único vídeo trazer tudo que ele aborda. Mas eu tava navegando no canal dele para trazer um conteúdo bem legal para vocês. E eu achei esse vídeo aqui, ó. Comece o Forex sem perder dinheiro. E a capa era essa daqui. E aí me chamou muita atenção. E aí eu decidi vir aqui para mostrar para vocês sobre como que ele vai trazer essa estratégia de começar no Forex sem perder dinheiro, tá? Isso é muito interessante. Lembrando que eu avancei uns 2 minutos do vídeo porque ele vem falando sobre time frame, basicamente os principais pares para você negociar. De novo, Oliver Velez, ele até tem um canal brasileiro, mas ele não é, se eu não estou enganado, tá? Me corrija, mas muito provavelmente não. Ele não é brasileiro, tá? Então, e vocês tinham até me falado que era para deixar as legendas, então eu vou deixar a legenda aqui para vocês e não vou ficar traduzindo o que ele fala. Então vamos ver como que é essa estratégia dele e eu vou dar o play agora. Let's take a look at some charts here. So what we're looking at, guys, is a 4-hour chart of the euro-dollar pair. So that's very important to understand. Every bar represents 4 hours of trading. Uma coisa interessante que ele traz, e é muito comum no Forex, tá, pessoal? Eu sinto que parece que nós brasileiros operando o B3 aqui, que a gente opera tempos gráficos, cara, absurdamente pequenos. Então o Oliver Velez, ele traz aí o 4 horas praticamente como sendo o menor time frame para você negociar. Então isso é bem interessante, né? Você vê até aqui no gráfico de 4 horas do euro, que é esse ativo que tá aqui, você tem vários e vários dias para trás que você vai analisando. Want you to quickly notice is that I have my same 2 major moving averages. E agora que eu me toquei, que a legenda tá em inglês, né? On this 4-hour chart, I've got the 20-period moving average, which is the blue line, that is averaging 24-hour bars in blocks of 20. And this is the 200-period moving average, averaging the last 200 4-hour bars. Basicamente, por enquanto, né, estratégia que a gente já conhece bastante, que a gente já comentou muito, e eu gosto bastante de uma variação dela. Basicamente, ele está usando como referência a média de 200 e a média de 20 períodos no gráfico de 4 horas. Eu gosto da minha média curta, entre aspas, curta, eu gosto mais ali da 50, né? Mas vamos ver como que é essa estratégia dele. Bars. All right, these are staple moving averages, and the same concepts I've taught you with the equity market apply to every market, including Forex. When your 2 moving averages are relatively close together and they're both relatively flat, you've got a flat, narrow state, okay? So here would be your 20-period moving average. I'm drawing this. Here would be your 20-period moving average, and here would be your 200-period moving average. And what I'm drawing, the scenario I'm drawing for you is they're both relatively close. They do not have to be touching. There can be space between them, just not a lot of space. And if they are relatively flat, now they can have a little slant to them. I'm not talking about being perfect here. I'm just talking about they're not like this or like that. Relatively flat. Uma coisa que ele traz aqui que está sendo muito interessante é algo que a gente conhece, mas ele está padronizando. Só que uma coisa que me pega muito é a subjetividade do estar muito perto, muito longe. Isso pode variar, óbvio que com o tempo você cria um sentimento próprio seu de que, pô, aqui tá perto, aqui tá longe. Você, com o tempo, você vai criando esse feeling, né? Mas é difícil quando você ensina para uma pessoa do zero o que é perto e o que é longe. Eu lembro que eu tive muito essa dificuldade, né? Mas ele tá basicamente explicando sobre o lance de identificar um mercado lateral, um mercado que não tá em expansão, quando você tem justamente as médias próximas e relativamente horizontais, né? Estão mostrando, não tão apontando nenhuma direção para cima ou para baixo, que seja. That is your most ideal state. Why? Because your best fluid flowing trades are going to come from a tight, narrow state. We don't have to even know which direction. We just have to wait for the explosion out of it to the upside or out of it to the downside. If you go to the left-hand side of this chart. Bom, basicamente, é o início do movimento, né? Porque o mercado não fica em tendência para sempre, o mercado não fica lateral para sempre. Isso é fato. Então, ele está reforçando que é o melhor momento quando você tem um mercado nessa posição de médias próximas e relativamente horizontais, né? Ou seja, o mercado não está tão direcional assim, porque se ele está lateral, ele tende a explodir para alguma direção em breve, seja a favor da movimentação anterior ou revertendo, né? Então, basicamente, ele dá muito valor para esses momentos em que o mercado está com essas médias mostrando para mim média, vamos chamar de média flat, né? Que as duas estão próximas e horizontais,
significa que logo em breve podemos estar vendo uma movimentação de explosão, e aí é onde você fica atento para o início dessa movimentação. Chart on the 4-hour chart of the euro dollar pair, you see the narrow state. You see that the 20 is relatively flat here, relatively narrow state. Markets vacillate from a narrow state to a wide state, back to a narrow state to a wide state, back to a narrow state. That's all they do over and over and over again. Basicamente, traduzindo a ciclos, né? Tentando padronizar o tipo de movimentação do mercado através de médias móveis. A média ela sempre acaba seguindo o preço, não adianta, é cálculo matemático. Você tem várias formas de analisar o mercado, você tem várias modalidades de trazer uma visualização para o mercado. Eu não vejo um problema de você traduzir a movimentação do preço através de médias. Você consegue, se o preço você consegue padronizar tipos de comportamento, você consegue padronizar o tipo de comportamento de média também, porque a média ela segue um padrão, obviamente, matemático, que segue e acompanha o preço. Então, se a movimentação do preço possui padrão de movimento, consequentemente, existe padrão de movimento de média, e ele traz esse tipo de padrão. Você tem as médias flats e próximas e explode para algum lado, seja para cima ou para baixo, flat de novo, explode ou para baixo ou para cima, flat de novo. Obviamente que não necessariamente essa sendo a movimentação do preço, mas ele destaca que é flat para cima para baixo para cima, flat. O mercado basicamente sai dessas duas fases. Ou tá flat levemente lateral e médias próximas, ou o mercado está em expansão, com médias agressivamente apontando para uma única direção. Narrow state to wide state, back to a narrow state. Now I want you to take a look at this. Narrow state, wide state, back to a narrow state. Narrow state, wide state. What's next? Back to a narrow state. Is that clear? Do you see that? Narrow to wide, back to narrow. It can happen on the downside or... Isso aqui que eu achei, foi o único, quando eu tava vendo isso aqui, foi o único questionamento mesmo, porque ele marcou isso aqui como sendo narrow state, sendo que a média mais rápida de 20, ela não chegou a ficar lateral, ficou próximo. Nem o próprio mercado de fato lateralizou, mas eu acho que ele já considera a proximidade da média como já entrando num momento de médias flat, né? Porque aqui ele tinha um movimento de correção e ele já quebrou na hora, apontando a continuação da movimentação de baixo. Pô, essa movimentação toda que ele está trazendo aqui é uma movimentação perfeita de tendência, né? Você vai operar esse tipo de mercado aqui, é uma delícia para você operar. Esse é um tipo de gráfico maravilhoso, né? Chega a ser lindo de olhar para isso aqui. Mas era o único questionamento, que aqui em cima tá perfeito, cara. O que ele explicou de médias flat é excelente. A média de 200, a média de 20, realmente está bem próxima, bem horizontal. Você vinha de um mercado lateral. Mas ele considera isso aqui também como sendo flat. Aí eu só achei interessante porque a média dá uma quebrada, né? Ela subia forte, essa forte movimentação de queda, parece que ela pega a média e quebra no meio assim, né? Back to a narrow state. Narrow state, wide state. What's next? Back to a narrow state. Is that clear? Do you see that? Narrow to wide, back to narrow. It can happen on the downside or the upside. Did you see that? Narrow to wide, back to narrow. Does that make sense? So look at how we came out of the narrow state here. Boom, right there. That is a beautiful thing. That's your bar. That's your entry. Your second best trades are going to come off of something after they're out of the narrow state. So what do I mean by off of something? So off of the 20-period moving average, or off of the 200-period moving average, off of something. So the best trades come out of a narrow state. Once you're out of the narrow state, there are still additional trades. Ele reforça bastante que as melhores oportunidades ela vem praticamente de um rompimento, né? Ele vem de uma movimentação de médias flat, ou seja, começa a ultrapassar, vamos dar um exemplo de movimentação de alta, ultrapassa para cima as médias de 20 e 200, aí você tem as médias direcionais e você tem uma movimentação em que o preço ultrapassa elas, aí seria o início do movimento. Those best trades are off of something, off of the 20, off of the 200, sometimes off of a prior high, off of a prior low. Let's keep that in mind as we look at these examples here. Here's coming out of the narrow state. Boom! The trades off of something are like this. Look at this. Boom! That, what I call elephant bar, is off of the two. Ele, se eu não me engano, foi um dos pioneiros ali não vou dizer no Brasil, mas acho que muito no mundo também, a trazer e enfatizar muito o conceito da barra elefante, né? Que é basicamente existem vários nomes, né? Você tem o Marubozu, enfim, etc. Mas ele reforça muito dentro dos operacionais dele o monitoramento e aplicação de leituras e operações, levando em consideração do que ele chama barra elefante, né? Que são essas grandes barras a favor de uma direção. The 20-period moving average.
Then there's a color change. What's a color change? A color change play is simply when, if you're going short, when red overtakes a green, like that. Ele chama de color change, ou seja, né, troca de cor, quando você tem essa condição, esse parâmetro, que é quando, por exemplo, numa movimentação de queda, um candle vermelho é maior, ele supera a amplitude do verde anterior. Isso aqui também você pode trazer de várias formas, né? O engolfo, o engolfo que a gente conhece, né? Um candle que ultrapassa a amplitude do candle anterior. Nesse exemplo aqui é de queda, mas também serviria para uma movimentação de alta, né? Considerando, vamos chamar isso aqui de tendência de alta, você tem esses candles, esse aqui, por exemplo, que cobre esse vermelho anterior. It's a color change play. Boom. What's your color change play right here? That color change off of the 200. You see, this color change is off. I mean, not the 200, the 20. Off of the 20-period moving average. This elephant bar is off of the 20-period moving average. These are very powerful, simple but powerful plays. Ele reforça de novo, né? O início da movimentação é quando o preço vem da média de 200, da média de 20. Toda vez que ele fica gritando off, 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 e aí parece que tá tossindo, é exatamente que ele reforça que o preço faz o recuo na média. Ele não enfatiza muito o preço estar na média, mas o grande gatilho que ele dá muito valor é esse color change, né? Ou seja, esses candles que são barras elefantes, que cobrem a amplitude do candle corretivo anterior. Então ele menciona muito isso, porque o preço vem da média de 20, ó, da média de 20, da média de 20. Aqui ele menciona que o preço está vindo da média de 200. Ensure that your entries are entries of precision. They're also low risk entries. So you can pile up on the play. I teach my traders, you should not lose your event. So if you go into this bar coming off of the 20, you should not lose your event. So stop above the event. If you are playing this color change off of the 20, you should not lose your event. So your stop is above the color change. If you are playing this color change, you should not lose your event. Look at your stop. If you are playing this elephant bar off the 20, you should not lose the elephant bar. These are tight, stopped plays where you can now utilize your leverage appropriately. Low risk, high reward entries. Reforçando aí o gerenciamento de risco que a gente conhece bastante, né? Candle forte, né? O Marubozu, seja barra elefante, vendeu stop acima. E ele chama isso aqui de evento, né? Então, conheço algumas pessoas que também ensinam no mercado financeiro que resumem operacionais em evento e localização. Eu traduzo de outra forma, mas no final, de novo, né? O mercado é um só para todo mundo. Eu gosto de trazer entre filtro e gatilho. O que ele chama de evento, que seria o meu gatilho, e o que seria o filtro seria exatamente essa localização dele. Que seria, por exemplo, voltou para a média, aconteceu um evento que foi esse candle expansivo, e esse evento, por ele mostrar um grande volume de venda, uma grande força vendedora, significa que aqui, como foi meu gatilho, o mercado não pode voltar a trabalhar acima dele. Então você coloca um stop acima do candle gatilho, né? Do candle evento que ele chama. Ou seja, candle forte de queda, você faz a venda, stop acima desse candle. A gente conhece bem essa modalidade de gerenciamento de risco, né? E obviamente você aplicando um risco retorno positivo, ou seja, pô, meu stop é desse tamanho, eu vou colocar um ganho de 2, 3 vezes para, obviamente, a conta fechar no final, né? Go back to narrow. Look at this. We go back to narrow and you come out of the narrow again. Boom! And start the process again. Now remember, off. Color change off the 20-period moving average. That's all I want you Ô, louco. Efeitos especiais aí, hein? to focus on here. Coming out of narrow states. Boom! Playing off of something. Boom! 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 Narrow states, coming out of narrow states. Boom! After you're out of it, playing off of something. Off the color change, off the 20-period moving average. You see how simple that is, but powerful. I didn't say it's easy, because these bars are not moving. So when the bars are moving, it's not as easy as on Saturday and nothing's moving. Ele menciona o que a gente já sabe, né? O que provavelmente para quem não chegou até essa etapa do vídeo já deve estar comentando aí, pô, gráfico parado. Ele mesmo comenta, né? Óbvio que ele menciona que a estratégia é simples, mas não é fácil. Óbvio que parece ser fácil que a gente está passando um conteúdo com gráfico parado, obviamente, mas ele reforça a simplicidade e a eficácia desse tipo de estratégia. É uma modalidade que a turma tem muito preconceito, né? As pessoas não gostam desses operacionais com médias móveis. Eu falo tranquilamente para vocês que você consegue ser lucrativo de qualquer forma se você dominar muito essa estratégia. Da mesma forma que com o Tape Read você consegue ser muito bom, com o SMC você consegue ser muito bom. Eu acredito, e assim como eu sei que eu sou muito lucrativo também operando
estratégias não iguais a essa, mas operando média móvel, ou seja, a favor do mercado direcional. Eu já trouxe aqui para vocês algumas vezes em outros vídeos meus, falando exatamente sobre essa forma mais simples de trazer o mercado, não para você ficar tentando prever ser o cara que vai entrar no melhor preço, sair no melhor preço, mas que você consiga, obviamente, ganhar dinheiro independente da direção que o mercado for. E a média móvel, cara, vou te falar, apesar de todo o preconceito que ela sofre, que a galera fala que não funciona, que não sei o que, óbvio, existe alguma forma de você analisar o mercado com média móvel que não vai dar certo. Mas se você se especializar na identificação da tendência e no momento legal para entrar, ou seja, comprar barato e vender caro, você pode usar qualquer média. Eu lembro que as pessoas brigavam muito, as melhores médias móveis. Tem que ser a 9 com a 21. A 9 tem que ser exponencial, a 21 tem que ser aritmética. E aí você tem que ter uma 34, uma 57, uma 72. Aí as pessoas ficam muito focadas no número quebrado. E, cara, eu criei um operacional depois que eu entendi, basicamente, cara, a média só tá ali para me ajudar a identificar a tendência. Eu coloquei uma 50, 100, 150 e 200, cara, acabou, tá? É minha referência. Então, para cima, eu começo a buscar, analiso topos e fundos anteriores, assiste meu vídeo, vou deixar um card aqui com o gringo que eu ensino para ele as coisas mais importantes para você analisar no gráfico, onde estão e para onde vão topos e fundos. Você unindo isso com média móvel, cara, você vai encontrar a região para fazer compras a favor de uma tendência de alta e vendas a favor de uma tendência de queda. O mercado tá lateral, aí sim traz o conceito de média flat. Show de bola, ali eu não quero fazer nada, eu vou esperar, de novo, como ele fala, né? Esperar o mercado sair de lá. Off of something. O preço sai de uma 200, sai de uma 20. Aí você começa a entrar no início de um movimento. Gosto do conceito de média móvel. Uma coisa que ele trouxe aqui, eu vou tentar voltar, que me chamou muita atenção e relembra princípios que a gente gosta bastante. Ele não mencionou necessariamente onde que você entra em cada candle, é no fechamento, é depois que o candle fechar, ou não, rompeu esse fundo, você já vende. Eu senti que ele não mencionou com 100% de grau de precisão em qual seria o momento para você fazer essa operação, mas uma coisa que me destacou muito a atenção foi, sempre, não, a gente não pode usar a palavra sempre, né? Mas na maioria das vezes que você tem essas grandes movimentações de queda, você tem um mercado que volta metade, né? Você teve esse forte candle, o mercado voltou metade um pouquinho. Você teve essa forte sequência, o mercado voltou quase metade ali, vai. Você teve essa movimentação forte de queda. O mercado voltou metade desse candle e cai. Então, é muito interessante isso. Ó, vamos considerar até esse candle aqui que ele não desenhou. Não chegou a fechar abaixo da 20, mas dá uma olhada. O mercado caiu mais um pouquinho, voltou na metade e continuou caindo. Esse candle aqui, acho que dentro dos conceitos que ele trouxe, a gente poderia, obviamente, contar como sendo algo que daria um gatilho de entrada, né? O preço está saindo da 20, mas, obviamente, aqui acabou dando stop. Ok, show de bola. Vamos considerar esse aqui também stop, ok. Essa aqui ele acabou não comentando também, não sei, de novo, né? A estratégia não é minha. Tô trazendo alguns questionamentos. Será que aqui realmente estava dentro da situação ou pelo fato da média estar flat, querendo ficar para cima, você já não entra mais? Traz alguns questionamentos aqui, né? De novo, é o vídeo dele, a estratégia dele, eu tô trazendo a minha visão, como vocês já mostraram que gostam que eu faço. Mas é muito interessante. Gosto da ideia do gerenciamento de risco, mas o que chamou muito a minha atenção foi exatamente isso. Você tem um candle gatilho, ele volta metade do candle e cai. Lembrando que isso aqui é um gráfico de 4 horas, né? Então você trazendo isso para um time frame menor, ou seja, uns 5 minutos, uns 15 minutos, você tem aquela movimentação perfeita, de uma grande movimentação de queda, pullback ali naquela região da metade, volta a fazer essa movimentação de queda. Então, muito interessante, acho isso muito legal de acompanhar nesse padrão de comportamento do mercado. Mas eu gosto do conceito de você ter as médias, trabalhar, pô, é meu filtro, cara, a média curta tá para baixo da 200, eu gosto da 50, né? Ele tá usando a 20, show de bola. Pô, tá para baixo, cara, eu vou priorizar a venda, simplificar minha vida, vou priorizar a venda. Ah, e nessa correção, cara, ou você não faz nada, ou você faz uma operação contra essa tendência, né, para pegar a correção com uma mão mais desalavancada. Pô, aqui eu opero 10 contratos, aqui eu vou operar só 5, um exemplo. Pô, não, voltei para tendência, quebrou essa bandeirinha de baixa, cara, vambora, vamos meter marcha. Queda, voltou metade. Esse recuo na média, ele é muito legal de fazer também, eu gosto bastante. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. O YouTube tá recomendando você assistir esse aqui do lado também, então assiste esse vídeo aqui que eu tenho certeza que você vai gostar. E não esqueça de se inscrever no canal. E, opa, quase que eu vou me esquecendo, like no vídeo do Oliver Velez. Tamo junto, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Grande abraço. Valeu, valeu. Tchau, tchau.